Vai agora, vai Mas, agora. mas teve algumas situações também interessante isso, porque Mas quantos alunos tinham, você falou? depende da matéria. Algumas matérias tinham 15, 12, algumas Era matérias um grupo pequeno. era pequeno, porque era muito difícil Sim, sim. entrar ali. Eu lembro que quando a gente teve a primeira aula, foi com o padre, que era de Antigo Testamento, Luiz Inácio Stadelmann, um suíço. Eu lembro que um dia um aluno perguntou, professor, essa palavra em hebraico aqui, ele falou, como você não pronunciou hebraico? Isso aqui é fenício. E ele deu uma aula de fenício. O homem, ele era um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém. E na época eu era muito novo, eu falava as coisas assim às vezes. E teve vezes, isso aqui que eu acho bonito, porque a internet, a gente está falando aqui, a internet é vamos nos incluir nisso aqui, Claro. é para raio de doido. É quase Tem um ser gente vivo, que tá né? aplaudindo verdade. diálogo tem gente aqui. criticando. Tem gente que tá Tem gente assistindo que só fala pra assim, ecumenismo. Gente, verdade. ecumenismo, não. O pastor não vai virar católico, eu não vou virar judeu e Só ele não vai explicar- virar adventista. Só explicar pra quem não sabe, o ecumenismo, o que é? O que Bom, seria ecumenismo, que eu acho que o padre pode explicar isso melhor. Ecumenismo é uma coisa mais oficial, quando a igreja católica que levanta sempre essa lebre, quer que as igrejas se unam de uma maneira oficial, através do Concílio Nacional de Igrejas. É diferente de diálogo interreligioso, Que é o que tá que é o acontecendo. que está acontecendo aqui. Entendi. Nós estamos dialogando. E o que mais me impressionou, porque eu vou falar da minha teologia aqui, mas eu acho que eu vou ter a concordância do padre Joãozinho e do rabino Sami também. A fé que Deus deu para Abraão, a emuná que ele deu quando falou com Abraão, vai por ti mesmo, lech lechá, era tão grande que o Deus de Abraão não podia ser só dele. Eu estava assistindo com minha esposa um filme sobre Marte, um seriado que está... Eu vi esse seriado, muito bom. Muito Então, um dos ali, ele é um cara negro, que ele foi criado por uma família judia. E ele foi criado e ele veio de Gana, onde a família dele foi toda arrasada. Aí ele pergunta pequenininho assim, quando eles estão fazendo o Pessah ali, que é a Páscoa, aí ele pergunta assim, por que a família de vocês tem um Deus e a minha não? Porque ele entendeu assim, a minha foi arrasada porque eu não tenho o Deus que os judeus têm. Aí o pai adotivo dele explicou o que era o êxodo, que os judeus também sofreram e tudo. Então, olha que interessante. O Deus de Israel não pode ser só de Israel. Deus falou com Abraão assim, em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos da terra. E eu entendo assim, eu tenho a minha convicção teológica. Eu tenho uma convicção teológica. Um pouquinho antes de entrar aqui, o padre Joãozinho até brincou. Vai ser uma coisa que só de judeu, porque o Rodrigo guarda o sábado. E na minha convicção, eu creio que o povo de Deus é maior do que o povo que concorda comigo. Então eu vou dar para vocês alguns exemplos. Ali nos jesuítas, houve um momento em que eu também não fui bem recebido no comentário de um professor. A gente tinha uma aula de eclesiologia. Não sei se você vai lembrar disso. E o Papa, na época, João Paulo II, tinha soltado a encíclica Dies Domini. E um professor de eclesiologia, que era um dos que não gostava muito, não se sentia à vontade de ter um adventista em sala de aula, começou a fazer toda uma apologia à guarda do domingo. E falou, e eu calado. E ele perguntou assim, tô certo ou não estou? Eu falei, só tá certo. O dia que tá errado é o sábado. E isso custou pesado para mim. Você tá entendendo? Mas interessante que os colegas ali me apoiaram. E alguns professores falaram assim, não, você não pode ser discriminado por causa da sua convicção religiosa diferente. Então eu acho assim, em todas as religiões, em todos os âmbitos, você tem pessoas que fazem uma boa propaganda daquilo e aquelas que não fazem. O meu dever é, em primeiro lugar, ser um servo do Criador, como diz o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, e lembrar que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo fora da minha igreja. Tá certo? Ou seja, talvez a única Torá que muita gente vai conhecer é a sua vida. Seu exemplo de vida. O exemplo de vida. E na verdade, Eu concordo com o Rodrigo, porque só existe um Deus. Então, Só existe um Deus. E se esse Deus... Essa seria a minha primeira pergunta. Exato. Nós todos temos um mesmo Deus aqui nessa só mesa? existe um. Só um. Na visão judaica, só existe um. Concordamos. E se esse Deus criou o universo, e me criou, e criou você, e criou ele, então nós somos irmãos. Ele também. Todos. Ah, tá. Todos os seres humanos. Todos nós. O povo de Israel recebeu uma missão.
a partir de Abraão. A partir de Abraão, quando Deus fala para ele, Lech lecha me'artzecha u'mimoladecha u'mibeitavicha el haaretz asher areka, sai da tua casa, da tua pátria, da casa dos teus pais, mas para onde? El haaretz asher areka, para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Foi um teste atrás do outro, um teste atrás do outro. Ele chega lá, não tinha o que comer, ele não abriu um pio. Cada teste que ele foi superando, ele foi evoluindo espiritualmente falando. Então, essa evolução e esses testes, os 10 testes, o 10º, o mais difícil de todos, que foi a Akedat Yitzhak, que é o filho, o que você gosta, o que você ama, o teu único filho, com Sara, e sacrifica ele, e Abraão ele estava disposto. Foi o 10º teste, quando ele ia sacrificar, Deus fala, não, Atayadat, agora eu sei que você é fiel, digamos assim. Então esse 10º teste deu o título para ele de patriarca do povo de Israel. E o povo de Israel, ele tem o seu legado, a sua missão, mas também tem as suas responsabilidades. Quando a descendência de Abraão, que é Isaac e depois Yaakov, e as 12 tribos, e hoje nós temos só a tribo de Yehudá que sobrou, por isso que nós somos Yehudim. Como assim? Porque as outras tribos se perderam, e a de Yehudá, os Koanim e os levitas, nós temos tradição. Nós temos tradição. Mas por isso que nós somos judeus, nós somos descendentes de Yehudá, de Judá. De uma das tribos. De uma das 12 tribos. Quando aceitamos o compromisso no Monte Sinai, antes mesmo de saber o que estava escrito, Na'aseh venishma, faremos e cumpriremos. Mas antes de mais nada, faremos. Quem assina um contrato sem ler? Ninguém. Então isso foi também uma demonstração incrível de fé, que é aquele exemplo do piloto de avião que eu falei. Porque se Deus está nos presenteando com essa missão, sinal que é bom. Então abraçamos isso e temos a nossa responsabilidade de vivenciar e nos comprometer com esses ideais sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Mas isso em nenhum momento deslegitima as outras culturas, os outros povos, as outras nações. Nós temos a nossa história. Eu costumo falar que o judaísmo não é uma religião. Nós somos um povo. Não sei se você concorda. Claro. Nós somos uma tribo, um povo milenar. Estamos até hoje praticando... veio de uma tribo... Exato. Exato. Estamos até hoje praticando e vivenciando isso. Mas sabe, isso que